Toda a história tem o poder de transformar nosso olhar sobre o mundo. Aqui no canal O Rei das Histórias Oficial, você vai se emocionar hoje. Tentei encerrar minha traição em segredo, mas meu marido flagrou. Inscreva-se para acompanhar nossa jornada. Eu tentei encerrar minha traição em segredo, mas meu marido me flagrou na última vez com meu parceiro. Sou egoísta. É isso que me digo todas as noites, quando a casa está silenciosa, sem meus filhos. Meu ex-marido tem razão para me odiar. Minha família está partida, e eu nunca parei de me odiar pelo que fiz. Meu ato egoísta aconteceu em 2015, aos 39 anos. Confesso que tomei meu ex-marido como garantido. Ele me chamava de linda todos os dias. Queria estar perto de mim, cuidava de mim e me tratava como igual. Não como uma rainha ou princesa. Nós estávamos casados há 20 anos, namorados da escola, os únicos um do outro. Minha família o amava, e ele apoiava meu irmão nos momentos difíceis. Era a pessoa a quem todos recorriam, um homem bom. Ao longo dos anos, dei a ele 2 meninos fortes, 18 e 16 anos, e gêmeas, com 13. Engordei, fiquei insegura, mas ele sempre dizia que eu era linda. Nossas brigas eram raras, e quando aconteciam, eram principalmente sobre intimidade, da qual eu nem sempre tinha vontade. Com a chegada dos 39 anos, houve uma transformação. Na minha festa de aniversário, apareceu a nova eu. Depois de um ano na academia, fazendo yoga e pilates, passei de 82 para 61 quilos. Uma transformação incrível para quem sempre foi gordinha. Meu ex-marido tentou acompanhar, mas não tanto. Ele passou de 115 para 102 quilos, cuidando do corpo. Apesar do carinho maior, eu não estava no clima. Tentamos jantares, dançar, caminhadas, ele ajudava em casa. Sempre me olhava com desejo, mesmo depois de 20 anos. Qualquer mulher desejaria isso desesperadamente, mas eu não estava mentalmente para isso. Na época, pensei que fosse menopausa precoce. Tínhamos momentos íntimos 2 ou 3 vezes por mês. Eu era de uma vez só, ele queria mais, mas eu recusava. Fizemos terapia de casal, mas não adiantou. Meu egoísmo falou mais alto. Um novo gerente no meu escritório mostrou interesse poucos dias depois do meu aniversário. Ele era um pouco mais jovem, bonito e por alguma razão interessado em mim. No começo ignorei. Depois a ignorância virou conversa casual. Ele flertou e eu mostrei minha aliança. Depois de 2 meses de flerte constante, eu retribuí. Comecei a contar minha vida para ele, e me peguei pensando cada vez mais nele. Hoje percebo que era um caso emocional, mas na época me sentia nas nuvens. Meu ex suspeitava que algo estava errado. Tivemos uma briga pesada, que para mim, começou quando ele tentou me beijar. Fiz uma cara de nojo, não para ele, mas pensando naquele outro homem. Quando ele se inclinou, senti repulsa de tudo, ou pelo menos é o que digo a mim mesma. Uma semana depois, marquei um encontro com o gerente num café para acabar com aquilo. Queria dizer para ele me deixar em paz, que não podia continuar. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ele me beijou e minha cabeça ficou vazia. Foi o começo de um caso que durou 6 meses. Durante esse tempo, fiz com ele o que meu ex sempre quis. Estava mais disposta, sempre no clima, porque era algo novo. Apesar disso, meu ex e eu tínhamos nossos momentos, mas eram menos frequentes. Comecei a me afastar dele, criticando pequenos hábitos, até diminuindo. Tenho vergonha de como o tratei. Só percebi o que estava fazendo quando meu irmão veio me visitar. Ele me contou que meu ex estava deprimido e pensando em separação. Dizia que eu não o amava mais e que estava deixando de se apaixonar por mim. Isso me fez acordar. Imediatamente terminei o caso. Pedi demissão e prometi fazer meu marido se sentir amado e desejado. Estava determinada a melhorar, a ser uma esposa melhor. O homem com quem tive caso veio na minha casa com uma caixa cheia de coisas do meu escritório. Conversamos. Ele quis saber o que deu errado. Disse a ele que precisava consertar meu casamento e que ele deveria ir embora. Mas ele insistiu em um último encontro. De forma estúpida, aceitei. Acabamos no quarto dos hóspedes. Não sei quanto tempo durou, mas de repente ele se estremeceu violentamente. Houve um barulho alto, e meu ex entrou no quarto. Meu ex estava com os olhos vermelhos, lágrimas caindo, os lábios tremendo de dor.
Vi meu parceiro caído no chão. Havia um grande buraco na parede. Tentei falar com meu ex, mas ele estava tomado pela dor. Vi meu parceiro levantar e tentar sair. Meu ex olhou para ele, e ele o ameaçou. Se sabe o que é bom para você, saia. Foi quando meu ex o atacou. Gritei desesperada para ele parar. Tentei pular nas costas do meu marido, mas ele me jogou no chão. Tudo ficou embaçado por um tempo. Quando recobrei a consciência, vi meu ex ao telefone, com o parceiro estirado ao lado. No chão havia sangue, dentes e um rosto inchado. Bateram na porta, a polícia entrou, algemou meu ex. Logo chegaram os paramédicos. Soube que ele mesmo ligou para os serviços especiais. Tudo desmoronou a partir dali. No hospital, meu pai não disse uma palavra, apenas me olhou com vergonha. Meu irmão gritou comigo, indignado, perguntando como eu pude fazer isso com meu ex. Minha mãe tentou me consolar, e meu pai a repreendeu. A família dele ficou furiosa. As irmãs ameaçaram. Os pais pareciam querer me enterrar cedo. Meus filhos não quiseram falar comigo. Meus filhos não conseguiam nem me olhar. Meu parceiro ficou gravemente ferido e precisou de cirurgia reconstrutiva. Meu ex quase destruiu seu rosto. No hospital, uma mulher entrou no meu quarto e me atacou. Meu irmão a puxou para longe. Era a mulher do meu parceiro. Eu não sabia que ele era casado. Nunca usava aliança, nem falava nada. Isso me fez sentir ainda pior. Na fase da justiça, meus filhos ficaram com os avós do meu ex. Minhas filhas se recusavam a falar comigo. Meu ex não quis me ver. Tentei visitá-lo na prisão e fui negada. Meu irmão cuidava para que ele ficasse em um presídio do qual ele tinha contato. Quando pedi para meu irmão deixar uma mensagem, ele me mandou para o inferno. Durante o julgamento, foi a primeira vez em 3 meses que vi meu ex. Ele me olhou com uma raiva tão profunda que doeu mais que tudo que eu já imaginei. Sempre me olhou com amor, mesmo quando brigávamos. Mas naquele julgamento, só havia ódio. Eu precisei me desculpar para chorar no banheiro. Contei todos os detalhes do meu caso para todos ouvirem. Quando falei quanto durou, meu ex ficou arrasado. Meu pai se levantou e saiu do tribunal. No depoimento dele, soube que ele havia preparado um almoço surpresa e uma viagem para o final de semana. Tudo planejado para nós dois. Mas ele nos pegou no flagrante. Ele disse que quando meu parceiro mandou ele sair, ele perdeu o controle e o agrediu. Só parou quando meu parceiro me jogou para longe. Então ele ligou para os serviços especiais. Ouvimos a gravação no tribunal. A dor na voz dele, o choro, foi devastador. Meu parceiro não pôde depor verbalmente porque estava muito medicado. Urraram fotos do rosto dele que me embrulharam o estômago. Eu era responsável por tudo aquilo. Meu ex quebrou o osso ao redor do olho, as bochechas e a mandíbula dele. Fragmentos de osso eram pequenos demais para serem reconstruídos. Meu ex-parceiro foi condenado por crime grave e pegou 7 anos de prisão. Meus filhos protestaram alto, minhas filhas choraram, a família dele me assombrava. Os 3 meses iniciais após o caso foram os mais dolorosos. Fui processada pela ex-mulher dele por alienação afetiva. Meu ex iniciou o divórcio. O filho mais velho saiu de casa. Outro filho se isolou. As gêmeas entraram em rebelião. Minhas antigas cunhadas me atacaram em um supermercado. A mãe do parceiro cuspiu na minha cara quando tentei pedir desculpas. Meu pai e meu irmão se recusaram a falar comigo. Tive que conseguir um emprego novo, pois não tinha renda. Quase acabei com as economias e estava praticamente banida no meu ramo. A empresa de contabilidade onde trabalhava sofreu com má reputação. Passei a trabalhar em loja e em serviço de meio período durante a temporada de imposto de renda. Quase perdi a casa. Meu ex recusava as visitas. E todas as cartas que eu mandava voltavam. Chorar no banho virou rotina quase diária. Meus pais quase se separaram por causa da defesa que minha mãe fazia por mim. Meu irmão nem me reconhecia. Até os amigos de toda a vida estavam divididos. Cheguei a pensar em acabar com tudo, juntar minhas coisas e desaparecer. O peso da culpa era esmagador. Procurei terapia e a terapeuta me repreendeu.
Ela disse que eu tinha me acostumado demais com meu ex. Eu não o via como marido, e sim como amigo com benefícios, e o tratei assim. Ela tinha razão. Eu o tomei como certa. Quase um ano se passou em silêncio com meus filhos. Quando eu fazia o jantar, eles pegavam a comida e iam para os quartos, sem me olhar. Tinha ataques de choro, implorando que falassem, mas nada. Meu irmão se casou, e eu não fui convidada. Mas meus filhos foram. Continuei tentando visitar meu ex, esperando estar na lista de visitantes, mas sempre era negado. As cartas continuavam a voltar, e minha depressão se aprofundava. Um dia meu irmão apareceu do nada. Surpreendentemente, ele me repreendeu. Revelou que meu ex estava na enfermaria depois de ter sido esfaqueado, durante uma tentativa de agressão, por um detento. Meu ex foi ferido no abdômen, e o agressor teve uma lesão na coluna. Meu irmão gritou comigo: "Você fez isso!" E foi embora. Eu chorei por dias. Ele estava certo. Tentei visitá-lo na enfermaria, nas 4 décadas seguintes, mas foi difícil. Também escrevi cartas, mas elas voltavam. Felizmente, nossos filhos o visitavam frequentemente. Soube que meu irmão colocou ele em custódia protetiva, desde o ataque. Com o passar dos anos, meu filho mais velho estudou na mesma faculdade do meu ex, cursando a mesma área. Ele só fala com os irmãos, e não quer falar comigo. Não vem para casa nos feriados. Prefere os avós. Outro filho seguiu o mesmo caminho. Minhas gêmeas foram duras comigo, mas visitavam o pai toda semana. Quando se rebelavam demais, nosso tio os disciplinava. Meu irmão e eu quase não conversamos. Tentei visitar a mulher dele, quando tiveram o primeiro filho, mas fui mandado embora. Minha mãe me atualizava sobre o que acontecia na vida deles. Meu pai ainda se recusava a me reconhecer. No começo de maio deste ano, meus filhos ficaram felizes. Meu filho voltou para casa. Não sabia o motivo, mas não me importei. Eles ficaram em casa por 4 meses. Tive várias oportunidades para pedir desculpas, mas na maior parte do tempo, era ignorada. Mas começaram a conversar comigo, o que me trouxe alegria. Poder ouvir suas histórias, vê-los sorrir, brincar e jantar juntos, era algo que eu sentia muita falta. No final de agosto, eu estava animada com o primeiro dia do último ano das gêmeas, que era também o aniversário de 18 anos delas. Comentei meu entusiasmo pela festa, mas elas pediram para fazer outro dia. Isso me confundiu. Pensei que estávamos melhorando. Quando perguntei o porquê, uma delas disse: "Nosso pai vai fazer uma festa, e eu não quero você perto dele." Essa frase me chocou. Perguntei quando ele tinha saído da prisão. Disseram que ele foi liberado no final de abril, por bom comportamento. As lágrimas vieram, porque aquilo me partiu um pouco mais. Eles estavam mais presentes porque ele estava lá, feliz e alegre com o pai de volta. Não era porque estávamos nos curando, mas porque eles o tinham novamente. Perguntei onde ele estava morando. Disseram que era com meu irmão. Liguei tentando falar com ele, mas ele recusou. Fui até a casa carregando as cartas devolvidas ao longo dos anos. O vi brevemente pela fresta da porta. Gritei seu nome, mas meu irmão pediu que eu fosse embora. Entreguei as cartas e saí. No caminho, ouvi sua voz. Ele apareceu e se aproximou de mim. Comecei a chorar, abracei-o. Ele me devolveu as cartas friamente, dizendo: "Esqueceu isso." Chorei enquanto ele se afastava. Implorei para ele falar comigo, mas ele entrou de volta na casa. Meus filhos me observaram pela porta, sem nenhum amor nos olhos. Naquele momento percebi que eles só me toleravam. Ainda assim, quero consertar tudo. Quero dizer a ele o quanto fui egoísta, o quanto sinto falta dele, pedir desculpas por destruir o que tínhamos. Continuo tentando seguir a vida. Soube pela minha mãe que a ex-mulher do meu ex-parceiro o visitava há 2 anos e continua indo vê-lo. Não me importo. Só quero que ele me perdoe, fale comigo, fique ao meu lado, me olhe como antes. Quero meus filhos juntos conosco. Quero minha família de volta. Mas sei que não mereço isso. Mesmo que, por algum milagre, voltássemos a ser um só. Nunca mais seria igual. Fui egoísta e gostaria de poder voltar atrás. Esta é a resposta à publicação da minha mãe. Eu sempre tentei manter meu passado em segredo. Meus amigos da faculdade não sabem que meu pai passou um tempo na prisão. Não quero contar para eles.
Quando ouvia conversas no campus, me sentia invadida por emoções antigas. Resolvi investigar e encontrei detalhes que confirmaram que aquela história era sobre minha família. Isso me deixou furiosa. Entrei em contato com minha mãe, e a reação dela desencadeou uma discussão. Quando visitei meu pai e me confessei, também tivemos uma briga. Mesmo assim, acredito que meu pai é um bom homem. Ele só me repreendeu por desrespeitar minha mãe. Ele me aconselha a respeitá-la, mesmo que eu não goste dela. É difícil respeitar alguém como ela. Meu pai enfrentou muitos desafios e sempre ressaltou que devemos ser gratos por crescermos em um lugar onde estudar não nos deixa vulneráveis a ataques. Ele contou como foi difícil para ele na periferia, onde almejar coisas de branco, como andar na faculdade, era se tornar alvo. Seu avô faleceu de câncer e ele teve que assumir o papel de pai para as duas irmãs. Sem seguro de vida, trabalhou duro para ajudar com aluguel e alimentação enquanto estudava. Ele se considera sortudo porque a mãe se casou de novo com um bom homem. Eles se mudaram para o interior em busca de uma vida melhor. Segundo meu tio, nos anos 90, o estilo único do meu pai, roupas largas e a camisa da bandeira latina, causava piadas, mas ele não recuava. Mesmo lutando, ganhou o respeito dos amigos. Correi a um deles e sugeriu faltar à aula, dividir uma cerveja e conversar. Isso virou amizade e ele me apresentou à minha mãe. Eles estudaram na mesma faculdade e ao final do primeiro ano estavam casados. Durante minha infância, meus pais mostravam carinho. Seguravam as mãos e se beijavam. Mesmo no meu último ano do ensino médio, quando as coisas ficaram difíceis. Meu pai nunca colocou minha mãe num pedestal. Sempre me alertou que as mulheres não respeitam homens que fazem isso. Sua filosofia era tratar a esposa como igual, melhor amiga e confidente. Esse ensinamento veio do pai e do padrasto dele. Meu pai era alto, com 1,79 m e pesava 120 quilos. Ele era brincalhão e ativo apesar do peso. Amava ver ele cantando para minha mãe, fazendo gestos atenciosos, comprando flores e escrevendo bilhetes sem ocasião. Ele defendia a honra dela e sempre dizia como ela era linda. Meu pai deu exemplo do tipo de homem que toda garota deveria ter na vida. Ele jamais desistiu do meu tio. Mesmo quando os outros achavam ele um caso perdido. Como meu avô dizia, meu pai bateu outra vez na burrice e deixou o homem que ele devia ser. Isso sempre me fez rir. Meu pai me ensinou a ser homem, amigo e marido. Antes do caso da minha mãe, ela o amava e ele a apoiava. Apesar de um casamento ideal, minha mãe destruiu tudo. Lembro dos meses em que ela falava mal do meu pai e ele respondia, mas se continha. Mesmo com educação e carreira de sucesso em consultoria financeira, ele podia mudar de 0 a 100 em segundos. Minha avó dizia que ele era como pai, gentil, respeitável, prestativo, mas não hesitava em se defender com força. Meu pai tentou de tudo para ela, flores, jantares, dança, mas ela estava em outro mundo, tratando-o mal. Todos nós vimos isso, especialmente um impacto no meu irmão e nas gêmeas. Mesmo assim, meu pai sorria e prometia que iriam conseguir. Ele achava que minha mãe estava estressada com o trabalho, principalmente quando ela largou o emprego. Eu realmente achava que o trabalho dela era o problema, até que meu pai foi preso. Mãe, você sabe a vergonha que sentimos quando todos na escola comentavam. Pai foi preso porque você traiu ele. Não aguentava te olhar e ficava na casa da avó. Te ver me enojava. Quando visitei meu pai, ele não conseguia me encarar. Sentia vergonha. Dizia que falhou como marido e homem. Eu disse que ele não falhou, mas ele insistia que sim. Para um homem responsável, a consequência de algo assim deveria ser considerada antes. Como marido, ele sentiu que falhou porque a mulher o traiu. Implorei que olhasse para mim, mas ele não quis. E você teve a audácia de pedir perdão. Pela primeira vez na vida, quis feri-la fisicamente. Estávamos todos sofrendo, e você só queria perdão. Sentar naquele julgamento e ouvir a ligação para os serviços especiais foi o pior 25 minutos da minha vida. 25 minutos ouvindo meu pai chorar, pedindo ajuda, dizendo que o amor da vida dele o traiu. Sei que você tentou depor em defesa do meu pai, mas todos dissemos para não fazer isso. Por que você fez? Quis mostrar que ainda o amava. Dizer ao tribunal
que ele era um homem bom. Naquele interrogatório, quando você revelou quanto tempo durou seu caso, foi aí que o perdemos. Se tivéssemos um advogado decente, ele talvez tivesse saído. Eu tive problemas com raiva depois disso. Meu irmão passou a beber escondido. Uma das gêmeas teve pensamentos suicidas. Mas você não percebeu. Tudo o que você queria era tentar consertar as coisas com seu pai. Deixou que eu criasse meus irmãos e irmãs. Eu te odiava, e de certa forma, ainda odeio. Quando fui para a faculdade, não quis ter nada a ver com você. Igual ao meu pai, tive que ser pai para meus irmãos. Trabalhava em tempo integral, estudava e mandava dinheiro para as contas. Mãe, sei que foi difícil, e você estava deprimida, mas tinha ajuda para pagar as contas. Minha avó te defendia por lealdade familiar, não por acreditar em você. Pelo menos é o que as gêmeas dizem. Quando meu pai foi esfaqueado, quase tive um colapso. Eu tinha acabado de vê-lo naquele dia, brincando sobre o plano de segurança na prisão. Estava voltando para a faculdade quando recebi a ligação. Quase bati o carro porque meu cérebro desligou. Foi difícil para todos nós. Não contei para ninguém, mas fiquei na porta do apartamento daquele homem, querendo enfrentá-lo. Quando o vi andando com a bengala, lembrei do que meu pai disse e fui embora. Com o passar dos anos, minha avó morreu. Depois o avô por síndrome do coração partido. Meu pai não pôde ir ao funeral. Sabia que as duas irmãs dele se casarem na sala de espera para que ele pudesse levá-las ao altar. O dano que você causou é enorme. E não ajudou continuar pedindo perdão, uma chance. Você nunca nos deu espaço para compreender, para curar. Só continuava pedindo, e tudo que eu via era você querendo se sentir melhor. Você não se importava, não tentava. Só deu espaço para agirmos como se tudo fosse normal de repente. Sim, você tentou nos últimos anos, mas não no momento mais importante. Quando meu pai saiu, pediu para começarmos a falar com você. Disse que você era uma boa mãe. Então começamos e isso te fez feliz por um tempo. Lembro como era não te odiar. Meu pai teve dificuldades para conseguir emprego no início, mas um antigo cliente o contratou. Não esperava que as gêmeas te contassem aquela bomba. Meu pai não queria que você soubesse que ele tinha saído. Quando você apareceu, isso o incomodou. Ele vomitou depois de falar com você. Disse que só de te ver, sentia nojo. Ele tem visto meu pai toda semana por mais de 3 anos. E eles têm passado tempo juntos desde que ele saiu. Por isso, por favor, pare de fantasiar sobre voltar a ficar juntos. Se quiser falar, ou tentar consertar as coisas com seus filhos, fale comigo. Sua publicação da semana passada sobre nosso pior momento foi puro egoísmo. Meu pai te vê apenas como a mãe dos filhos, nada mais.